You gotta know I'm feeling love, made it gold. I never loved her. Uou! Música delícia pra gente falar sobre intercâmbio. Como está o seu inglês? How are you? Que bobinha. Eu fiz uma colinha aqui pra gente falar um pouquinho sobre intercâmbio. Gente, enquanto eu fiz meu intercâmbio, eu consegui dar muitas dicas para as pessoas meio que no dia a dia, mas eu tenho recebido, eu não sei se por causa do início do ano a gente fica, né, colocando nossos sonhos já em prática e tudo mais, mas eu tenho recebido na última semana, acho que 3 pessoas me perguntaram e eu resolvi gravar, resumidamente, dando algumas ideias e dicas sobre intercâmbio, tá? Então, a minha primeira sugestão é, obviamente, defina o seu lugar. Porque eu defini o lugar que eu fui fazer intercâmbio no dia que eu fui na agência. Eu tava totalmente perdida. Porque eu decidi que eu ia me dar de presente um curso de inglês, mas eu não sabia exatamente aonde. O primeiro lugar que veio na minha cabeça era Canadá. Mas aí, quando eu fui fazer a cotação, eu decidi por Dublin, na Irlanda, porque era bem mais em conta. Mas, enfim, defina o lugar. Número 2, estude a cultura, estude o lugar que você está indo. Isso é bem importante, parece meio bobo, mas é muito importante. Tem algumas coisas que vocês vão descobrir que é muito melhor vocês terem estudado antes do que descobrir na prática, né? É muito, muito importante. Eu não fiz muito isso, para ser honesta. E quando eu cheguei lá, teve algumas coisas assim que eu meio que penei um pouquinho, mas aprendi na marra, né? Ou a gente aprende na dor ou no amor. Então, a dica é aprenda no amor antes de embarcar. Planejar. Essa parte do planejamento também, né? Entra na classificação extremamente importante, porque, afinal de contas, a gente vai estar saindo para o Brasil, para outro lugar, que provavelmente vai estar sendo um pouquinho mais caro, mais valorizado do que o nosso dinheiro, enfim, como Dublin, por exemplo. Hoje eu não tenho ideia quanto que tá o euro, mais ou menos 4,50 a última vez que eu vi, mas imagina, né? Vocês têm que fazer esse planejamento, que é bem importante. Eu fui com dinheiro para eu ficar os 8 meses, que a princípio eu fui para ficar 8 meses, acabei renovando o curso. Eu vou falar isso para vocês, que a gente, como estudante, nós podemos renovar 3 vezes o curso. A primeira que você está indo e mais 2 vezes lá. Então, geralmente, eu fiz o curso de 6 meses e 2 meses de férias. É legal que nos 2 meses de férias você consegue trabalhar full time, consegue trabalhar o dia todo, então você consegue fazer uma graninha, ou viajar, né? Que também é bacana, tem muita gente que se planeja para isso. Faz os 6 meses de curso e 2 meses fica viajando pela Europa, que também é bacana, que você tá com visto de estudante, tá tudo certo. Tá. Planejou financeiramente, tá tudo certo? Eu fui para uma agência, tem gente que faz todo o processo sozinho. Compra passagem, compra curso, faz tudo. Eu fiquei com um pouco de medo, porque era meu primeiro intercâmbio, então eu fui para uma agência e fiz todo o processo por lá. Então, foi muito, muito tranquilo. Quando eu cheguei na imigração, eu tava super segura, super de boa, porque tava com o dossiê completo, não tinha erro. Quando eu cheguei em Dublin, a minha maior dificuldade foi a moradia. Eu fui para uma casa, eu dividi a casa com 14 pessoas, gente do mundo inteiro. E, assim, foi uma experiência muito louca, muito significante, com certeza, mas também foi muito desafiadora, sabe? Tinha hora para ir tomar banho, o espaço, assim, para guardar a comida era uma gavetinha assim, na geladeira também. Meninas, essa dica é para vocês muito preciosa. Eu até tenho nos destaques no Instagram algumas dicas, assim, ó, cuidado com a mala, porque a gente quer levar tudo e mais um pouco, quer levar a nossa casa. Mas assim, ó, lá vocês vão usar roupa térmica, casaco, de preferência impermeável, e geralmente vocês vão acabar usando muito, repetindo muito o mesmo casaco, que vocês vão usar, fazer toda a base, depois coloca o casacão e era isso, roupa de frio. E não se preocupem em levar muita coisa que acabam não usando, acessórios, salto alto, por exemplo. Eu cometi esse erro, por isso que eu já tô dizendo para as meninas. Questão de trabalho, que estão me perguntando bastante. É tranquilo de achar trabalho, Glá? Como é que é? Nanana. Eu demorei 4 meses para conseguir trabalhar, porque o meu inglês não tinha inglês, né? Meu inglês era 0. Eu não sabia nem falar how are you, eu juro. Eu cheguei lá em Dublin falando good morning.
E aí, para qualquer trabalho que você for fazer lá, você tem que ter pelo menos o mínimo do mínimo do mínimo. Então, eu aconselho, se você está pensando em fazer um intercâmbio, comece a estudar. Seja as coisas mais simples, ai, me fugiu o nome. Ah, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Fugiu. É, enfim, coisas básicas do dia a dia. Se você for no mercado e você precisar de uma ajuda, que na Help Me. Tipo, coisas básicas. Então, eu fui tão zerada que eu dou essa dica porque pra mim foi assim, ó. Meu Deus, foram dias assim de muita dificuldade, mas depois deu tudo certo e ok. Mas você que tem um pouquinho de inglês, ou que o teu inglês seja mais ou menos, se você achar que o teu inglês é ótimo aí no Brasil, quando você chegar lá, provavelmente o teu inglês vai ser médio. Eu não tô dizendo isso pra te desanimar, não, é pra você ser bem real mesmo, pra ser bem realista, porque teve várias pessoas chegando lá dizendo, meu inglês é ótimo, e chegou lá e foi pro intermediário, e é bem mais difícil do que a gente imagina, porque o sotaque deles é bem diferente, né? Então, você quando fala com um brasileiro, você consegue até entender um pouquinho mais, mas na aula, ou quando você vai a algum lugar que seja atendido por Irish mesmo, boa sorte pra gente. Eu acho que tem muito mais coisas que eu posso estar falando também, mas eu também não quero fazer um vídeo muito longo, que eu acho que fica muito chato. Se ficar dúvida, se vocês quiserem saber mais algumas coisas, mandem aí que eu faço um outro vídeo, que eu respondo, que eu puder ajudar. Eu vou fazer com a maior boa vontade de todo o meu coração, tá? Então, o que a gente puder facilitar para tornar esse intercâmbio, esse sonho mais fácil, mais tranquilo. Mas eu diria, assim, de todo o meu coração, que todo mundo deveria fazer pelo menos uma vez na vida um intercâmbio, porque o crescimento, o amadurecimento que a gente ganha com essa experiência é surreal. É surreal. Eu, além de tudo, ainda encontrei o meu amor lá. Mas isso é uma outra história. Então, boa sorte para você que tá aí indo fazer um intercâmbio, querendo fazer intercâmbio. E aproveite. E tudo de bom. Estude bastante. Boa sorte. Bisu, bisu. Ah, não. Kiss. Bisu.